Olá, pessoal. Mais uma aula de História Geral para os nossos queridos alunos do SESC Cidadania. O tema dessa aula, a Revolução na Rússia, em 1917, a Revolução Bolchevique. Um momento importante na história da humanidade, porque você vai ter, pela primeira vez, uma efetiva implantação de um modelo de desenvolvimento alternativo ao do capitalismo, né? Nós vamos ter a implantação da ideia, né, de uma sociedade com funcionamento, né, socialista, ou seja, o Estado se apropria dos meios de produção e promove um certo desenvolvimento social alternativo, diferente daquilo que estava já estabelecido pela ordem liberal capitalista. Bom, então vamos ao compartilhamento, né? Então, vamos que vamos compartilhar os slides sobre a Revolução na Rússia. Pois então, para a gente começar a falar sobre a Revolução Russa, a gente tem que mostrar como estava a Rússia antes da Revolução. Tá? Então, vamos lá. O que era a Rússia antes de 1917? Né? Nós vamos ter aqui alguns aspectos. Bom, vamos lá. A Rússia no século XIX. A Rússia era um Estado, vamos assim dizer, autocrático, de perfil absolutista, né? Muito ligado a características do antigo regime em toda a Europa, né? Só lembrando que o antigo regime, aquelas estruturas políticas, econômicas, sociais e jurídicas que prevaleceram na Europa, né, antes dos processos revolucionários liberais, Revolução Francesa, etc. Então, a Rússia era um país ainda, né, com estruturas arcaicas. Né? Então, nós tínhamos um Império Russo marcado por uma série de etnias, de minorias, nacionalidades, né? E o Estado russo, né, que oficializava uma religião, né, defendia mais uma cultura, então terminava pelo czarismo, né, pelo Estado russo czarista, esmagando as liberdades dessas dezenas e dezenas de etnias, de micronacionalidades. Então, portanto, era um Estado autoritário. Né? 80% mais ou menos da população vivia no campo. Né? A Rússia tinha traços ainda ligados ao feudalismo. Haja visto que a servidão na Rússia, aquela servidão feudal, só veio terminar em meados do século XIX. Quer dizer, uma estrutura, né? Uma continuidade feudal que chega até meados do século XIX. Tá? Se eu não me engano, 1868 é extinta, né? A servidão feudal na Rússia. Bom, outra coisa também, enquanto praticamente toda a Europa já estava na segunda fase da Revolução Industrial, a Rússia começa a se industrializar à base de capitais estrangeiros, de empresas estrangeiras, tá? Uma industrialização tardia, né? Em apenas algumas poucas regiões da Grande Rússia, em algumas cidades, tá? Você tem o regime político, como eu acabei de falar, baseado na figura do czar, né? O imperador. No caso aqui, o imperador que vai ser derrubado pela Revolução Socialista, Revolução Bolchevique, será o Nicolau II. Aqui nós temos a figura do Alexander II, né? O que aboliu, aqui a data, 1861, tinha falado 1868. Pois é, então a Rússia ela tinha uma estrutura de poder autocrático, né, em torno da figura do imperador. Tá? Ele não dividia poder com o legislativo ou com outras instâncias. Né? Havia uma forte concentração de terras nas mãos da nobreza e da igreja. Qual igreja? A igreja ortodoxa, sempre muito presente na Rússia. Tá? E aí nós temos a família, né, do Nicolau II, os chamados Romanov, a família Romanov, né? A dinastia Romanov que será extinta, né, com a própria Revolução de 1917. Tá? Bom, então aí os traços bem gerais dessa Rússia, né, que comparativamente com a Europa vizinha,
era um estado anacrônico, ultrapassado, porque a Europa vizinha já tinha passado por uma série de modificações, né? Por conta das revoluções liberais, não é assim? Muitas monarquias já não existiam em países europeus, já tinha-se implantação de república ou monarquias limitadas por uma constituição, enquanto a Rússia não. A Rússia ainda vivia traços do antigo regime, né? Como, por exemplo, né, um Estado autocrático, um Estado de natureza absolutista. Pois então, aí o que nós vamos ter, né? Todo esse atraso, aqui você tem nesse slide o resumo, né? Do atraso da Rússia em relação à vizinha Europa, a industrialização tardia, como eu acabei de falar, né? Poucos pontos se industrializaram à base de capital estrangeiro, né? No caso aqui, ó, a cidade de São Petersburgo, Moscou, Kiev, Kazan e outras poucas, né? Outra coisa também, aqui que eu mencionei, o fim da servidão feudal em 1861, né? Olha o item 1 aqui, ó, atraso político e econômico em relação à Europa Ocidental. Então, resumindo, né, a Rússia era um país atrasado, né, se você fizer uma análise comparativa, ainda no século XIX, com as demais nações da Europa vizinha. Bom, é aí que nós vamos ter o quê, pessoal? O ano mais ou menos de 1905, 1904, 1905, nós vamos ter alguns episódios que vão abalar a estrutura de poder do czar Nicolau II. Né? Bom, primeiro, a derrota da Rússia frente ao Japão. Na disputa da região da Manchúria, né? O exército russo termina batendo em retirada, quer dizer, em outras partes foi derrotado pelo Japão. Né? Isso mexia, de certa forma, com o espírito, né? Do povo russo, né? Aquela ideia da gigante Rússia perder uma guerra frente ao pequeno Japão. Né? Isso mexia muito com o imaginário nacionalista do povo russo. Né? Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma greve dentro do âmbito da Marinha, né? A chamada Revolta do Encouraçado Potemkin, que é uma greve que começa com um navio, o Encouraçado Potemkin, depois se estendem a outras embarcações da Marinha. Quer dizer, um setor das forças militares russas, né, contra o czar Nicolau II. Tá? Então, você já tinha lá a derrota frente ao Japão, você tem agora, vamos assim dizer, uma greve geral na Marinha contra o czar, né? E, ao mesmo tempo, em 1905, nós vamos ter o episódio do Domingo Sangrento. O que foi isso? Né? Líderes da Igreja Ortodoxa, né? Na cidade de São Petersburgo, organizaram uma gigantesca passeata para pressionar o czar Nicolau II para que ele considerasse algumas demandas, algumas reivindicações dos setores populares e de trabalhadores, como, por exemplo, reivindicavam a instituição de um rublo por dia de trabalho. Bom, essa manifestação de natureza tremendamente pacífica, né? Você tinha ali mulheres participando, idosos participando, a própria Igreja Ortodoxa, alguns padres também participando, uma passeata de natureza pacífica. Né? Foram até as portas do palácio do czar Nicolau II. Olha, a foto é bem marcante. Ó. Você tem o Palácio de Inverno aqui do czar, e o czar não recebeu os manifestantes. Era uma manifestação pacífica. E se mandou, né, alvejar, né, mandou atacar com fuzis, né, os manifestantes. Tiveram vários mortos, né, nesse episódio que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Acompanhado a isso, secundado a isso, nós vamos ter algumas manifestações de revoltas camponesas no interior da Rússia. Bom, enfim, de 1904 para 1905, nós vamos ter a autoridade do czar sendo questionada, né? Seja pela Marinha, seja pela própria população que interpretava muito mal a derrota militar do czar frente ao Japão, né? Manifestações no campo contra a política do czar e o episódio do Domingo Sangrento. Né? Bom,
E aí, o que acontece? Né? Existia uma série de organizações que atuavam na clandestinidade, né? Que daqui a pouco eu vou falar. Tá? O Partido Bolchevique, o Partido Menchevique, o Partido Liberal Cadete e outras agremiações se reuniam às escondidas. Né? Por quê? Porque não havia, por conta da legislação, né, a legalidade dessas entidades, desses partidos. Né? O czar, em sua autocracia, não permitia. Pois então, aproveitando esse momento de fraqueza do czarismo, esses grupos saem à luz do dia e tentam derrubar o czar. É uma tentativa de derrubada do czar que não vai dar certo. Ficou conhecido como ensaio geral, você vai ter prisões e muitas prisões. Lenin mesmo será preso, o irmão de Lenin será executado. Bom, e aí que está. Os organismos, né, políticos, clandestinos, né, que emergiram para tentar esse golpe em 1905? Nós vamos ter, né, uma série, mas de uns 8, 9, 3 são fundamentais para que o aluno saiba, decore para uma possível questão de vestibular. Nós vamos ter o Cadete, que era um partido liberal, partido liberal burguês, vamos assim dizer, vinculado aos interesses de uma emergente burguesia na Rússia. Tá? Esse partido queria o quê para a Rússia? Né? Bom, a bandeira política, né? O plano, o projeto do Cadete, desse partido liberal, era fazer a Rússia sair do anacronismo, do atraso. Né? Eles tinham como proposta, né, não acabar com os Romanov, né, preservar a dinastia Romanov, mas limitada por uma constituição, uma monarquia constitucional. O rei reina, mas não governa. Seria mais ou menos isso. Tá? Outra coisa, liberdade política, fim da censura, industrialização, pluripartidarismo. Então, eles tinham uma pauta, né, essencialmente liberal. Esse era o chamado Partido do Cadete, né, o Partido Liberal Democrata. Agora, você tinha a ala, vamos assim dizer, de esquerda. Tá? Você tinha um partido que até 1903 era uma coisa só, era um partido só, Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Rússia, que era um partido marxista. Em 1903, esse partido cinde ao meio. Ele se divide, e aí nós vamos ter uma ala desse partido, que é o partido menchevique, e o partido bolchevique. Diferenças? Havia sim. Né? Apesar de que o marxismo, né, praticamente estava presente tanto nos mencheviques como nos bolcheviques, a interpretação sobre o momento da Rússia é que divergia. Né? Por exemplo, os mencheviques, que tinham como maior liderança Martov, interpretavam que não era a hora de se fazer uma revolução proletária, revolução socialista na Rússia. Ou seja, eles achavam que primeiro a Rússia tinha que passar pelo estágio do capitalismo e depois, mais tarde, fazer uma revolução socialista. Por isso, o Partido Menchevique propunha uma certa aliança estratégica com os setores do Cadete, né, do Partido Liberal, fazer uma revolução burguesa e, sim, mais tarde, fazer uma revolução socialista. Não é à toa que os mencheviques eram apelidados de etapistas. Né? Já os bolcheviques não pensavam assim. Né? Sob a liderança de Vladimir Lenin, os bolcheviques eram um partido mais doutrinário, né? Mais arraigado, né? Na filosofia do socialismo marxista. Pois então, os bolcheviques já faziam uma outra leitura do momento histórico da Rússia. Já achavam que a Rússia poderia sim fazer uma revolução socialista agora, tá? Fazer uma derrubada do czarismo, implantar o socialismo e dentro do socialismo, tá? A industrialização, já dentro do socialismo. Né? Por isso que eles eram mais chamados de revolucionários, porque eles queriam a revolução para agora. Né? Bom, por que eu estou falando isso? Né? Porque esses agentes aqui vão estar presentes lá em 1917, na Revolução de Fevereiro, na Revolução de Outubro. Mas antes de falar do que aconteceu em 1917,
nós vamos ter, alguns anos depois dessa tentativa frustrada de derrubar o czar, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que foi desastrosa, né? A Rússia não conseguiu vencer uma batalha. Tá? A Rússia, que tinha mandado milhões para os frontes de batalha, não havia ganho batalha nenhuma. Já depois de 3 anos de participação da Rússia na Primeira Guerra, ao lado da Tríplice Entente, a Rússia já contava cerca de 1 milhão de mortos, né? 2 milhões de desertores. Né? Assim, os números eram horríveis, né? Mostrando o péssimo desempenho do exército russo. E a participação da Rússia de forma ruim na Primeira Guerra fez só abrir o terreno, né, dentro da Rússia para uma possível revolução. As contradições do regime czarista se aprofundaram, os problemas se aprofundaram na Rússia, com ela participando terrivelmente, né, negativamente da Primeira Guerra, só com derrotas. Né? Por exemplo, a fome. Né? Quer dizer, o pouco que se produzia nos campos russos durante os anos de guerra ia para alimentar os soldados, a população, os centros urbanos, né, com racionamento de comida. Bom, e aí chegamos finalmente em 1917. A situação do czar era tão crítica que um pequeno episódio vai fazê-lo assinar sua abdicação. Em fevereiro de 1917, manifestações no centro de São Petersburgo, o czar ordena sua segurança, né, sua segurança de confiança, sua segurança palaciana, né, reprimir os manifestantes. Foi aí que os militares, ao reprimir, eles passaram para o lado dos manifestantes, se solidarizaram com os manifestantes. A partir desse episódio e de outros, o czar, então, aceita a ideia de renunciar ao trono e passar o comando da Rússia para o parlamento russo, que tinha um papel apenas consultivo, a chamada Duma. Só que agora, né, com a abdicação do czar em fevereiro, o que nós vamos ter? A Duma passa a conduzir a Rússia. E a Duma tinha, então, 2 responsabilidades, 2 missões. Né? Ao mesmo tempo que deveria se fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição, para mudar as coisas na Rússia, a Duma, além disso, a Duma tinha que governar a Rússia. Foi aí que a Duma, o parlamento russo, decidiu constituir um gabinete, um governo provisório, até sair a nova Constituição, até fazer as primeiras eleições. Então, forma-se o chamado governo provisório de Kerensky. Olha aí a figura de Kerensky, né? Esse deputado, Kerensky, era ligado aos mencheviques, né? Mas, nesse primeiro momento, nós temos uma aliança entre os mencheviques e os liberais. Lembra do Cadete? Tá? No sentido de fazer um governo provisório. Esse governo vai até outubro, de fevereiro até outubro, tá? Porque em outubro nós vamos ter a Revolução Bolchevique, né? A tomada de poder pela ala da esquerda bolchevique. Né? Então, o que rolou de fevereiro até outubro? No governo de Kerensky, né, nós vamos ter, bom, primeiro, a abertura da Rússia a qualquer capital estrangeiro que quisesse entrar, qualquer empresa estrangeira, anistia, né, aos exilados, a soltura dos presos políticos, a liberdade de imprensa, quer dizer, redução de jornada de trabalho, tudo aquilo que fazia parte, mais ou menos, né, do receituário liberal, né, lá do Cadete. Né? Lembra que eu falei que os mencheviques querem fazer uma revolução burguesa primeiro, para mais tarde fazer uma revolução de esquerda. Né? Pois então, o perfil do governo de Kerensky é esse, né? O perfil das liberdades, da industrialização. Só que o governo provisório de Kerensky, né, teimou em não retirar a Rússia da guerra. Tá? Então, muitos historiadores compreendem que foi o primeiro grande erro do governo de Kerensky, de não ter retirado a Rússia da guerra, tá? E não ter resolvido o problema do abastecimento também, tal.
Um outro, talvez, erro do governo de Kerensky foi não ter iniciado uma democratização de posse de terra. Havia uma reivindicação do campesinato russo pelo acesso à terra, né? Então, não houve nenhum início de um processo de reforma agrária. Então, foi um governo que não teve muita sustentação, legitimidade, né? Apoio popular. Né? E é em cima justamente desses erros do governo provisório que nós vamos ter a atuação do Partido Bolchevique. Né? Já a partir de abril, quando Lenin já volta do exílio, o Partido Bolchevique lança a campanha Pão, Paz e Terra. Tá? Meio que propondo, né, que se um dia, né, os bolcheviques, a revolução triunfasse, né, a crise de abastecimento ia cessar, né, a retirada imediata da Rússia da Primeira Guerra, né, e reforma agrária. Né? Bom, e aí nós vamos chegar em outubro. Chega em outubro, os soviéticos, que eram conselhos de operários, né? Conselhos de líderes de esquerda comandando esses soviéticos, conselhos populares. Né? Eles foram, aos poucos, criando um governo paralelo ao governo provisório. Né? E aí que os soviéticos vão ser fundamentais no momento da tomada de poder. Então, a Revolução de Outubro, né, a Revolução Vermelha, você vai ter um assalto ao poder, os bolcheviques vão tomar o poder, tá? E aí nós vamos ter Lenin comandando a Rússia nesse momento. Tá? Então, nós vamos ter as primeiras medidas de Lenin. Né? Bom, primeiro, Lenin apropria de todas as terras da Igreja Ortodoxas. Todas as terras da Igreja são confiscadas e são entregues aos comitês agrários. Começa um programa de assentamento de famílias, ou seja, reforma agrária. Tá? Lembra que na campanha revolucionária eles propunham pão, paz e terra, então já começa por aí. Né? Nós vamos ter também a diplomacia, né, desse governo bolchevique se aproximando das autoridades da Tríplice Aliança, principalmente da Alemanha, e até 1918 nós vamos ter, então, a conclusão daquilo que nós vamos chamar de Tratado Brest-Litovsk. A Rússia vai se retirar da Primeira Guerra Mundial. Né? Um outro detalhe também que nós vamos ter é o confisco, né, da propriedade privada, da indústria, do capital estrangeiro. O capital estrangeiro é nacionalizado na Rússia. São os decretos socializantes de Vladimir Lenin. Ele, aos poucos, está implantando o socialismo. Tá? Ao mesmo tempo, é publicada a Declaração do Direito Nacional dos Povos, ou seja, no primeiro instante, a Revolução vai propor a todos os micropovos, as micronacionalidades, que durante o regime czarista sempre foram oprimidos, né? Lenin acena agora com a possibilidade de autonomia, não de independência, mas de autonomia a esses povos, né? Autonomia cultural, linguística, educacional, religiosa, né? No primeiro momento. Bom, e aí nós vamos ter, já em 1918, o início da guerra civil dentro da Rússia. Ou seja, essas medidas socializantes de Lenin, logicamente, prejudicava a nobreza, a igreja, setores incipientes de burguesia. Então, você vai ter uma contra-revolução. Né? E aí nós vamos ter, por 3 anos, a Guerra Civil Russa. O Exército Vermelho, né? Comandado, inclusive, por Leon Trotsky, Lenin forma o Exército Vermelho, que é o Exército Revolucionário, boa parte com soldados, né, que regressaram da Primeira Guerra, põe como seu líder uma pessoa que ele confiava, Leon Trotsky, contra o Exército Branco, que é o Exército Contra-Revolucionário, né, que inclusive vai ter uma marcante presença de mercenários. Já visto que em 1918 estava terminando a Primeira Guerra Mundial, muitos soldados de muitas nações, ao invés de voltarem para suas nações, para seus lares, não, foram
lutar numa guerra civil na Rússia e lutar do lado dos brancos, dos contra-revolucionários. Bom, resultado, em 1921, o Exército Vermelho triunfa, né? E, de certa forma, você tem aí o entendimento da consolidação interna da Revolução, né? Com a vitória dos vermelhos sobre os brancos, né? E aí, o que nós vamos ter? Lenin, em 21, né? Depois já de esmagada contra a Revolução, mas o país estava em frangalhos, o país estava arrasado. Lenin, então, vai lançar um pacote de medidas que ganhou o nome de NEP, Nova Política Econômica. Nesse pacote de medidas, né, você vai ter, vamos assim dizer, um comunismo de exceção, né? Você vai ter medidas extremamente estatizantes, tabelamento de preços, tal, mas você vai ter alguns componentes que eram típicos do liberalismo, tá? Por exemplo, em setores de economia popular, o governo de Lenin, na nova política econômica, vai liberar os preços, por exemplo. Vai se permitir a entrada de empresas estrangeiras também. Foi aí nessa época que, inclusive, a imprensa mundial começou a dizer que Lenin estava se arrependendo do socialismo e estava dando uma volta ao capitalismo. Nada disso, né? Lenin, né, vai dizer mais tarde, estávamos dando um passo atrás para depois dar dois à frente, né? Bom, e aí o que acontece? Lenin morre em 1924. E aí a disputa pela sucessão de Lenin vai ocorrer dentro do Partido Comunista da União Soviética, entre duas lideranças, né? Joseph Stalin, tá? Que era uma liderança mais ligada ao funcionamento interno do partido, ele era mais um líder fisiológico, e o Leon Trotsky era um líder mais popular, né? Boa parte da sociedade russa conhecia Trotsky, né? Bom, mas enfim, mas a decisão, né? O processo eleitoral iria se fazer dentro dos quadros do partido da União Soviética. Bom, resultado, prevalece, né, a figura de Joseph Stalin. E aí nós vamos ter um período longo, de 24 até 53, quando da morte de Stalin. De 24 a 53 nós vamos ter o que, né, muitos livros de história chamam de stalinismo, né? A União Soviética sob a égide da liderança de Joseph Stalin. Tranquilo? Bom, e aí você tem aqui mais ou menos o currículo do Stalin. Ele era nascido na Geórgia, né? Ele, desde cedo ele compôs os quadros do Partido Operário Socialista Democrata Russo, antes mesmo de 1903, tal. Ele era um militante de primeira ordem, né? Só que Lenin, tudo indica que Lenin tinha preferência na sua sucessão, né, a Trotsky e não Stalin. Bom, e aí nós vamos ter, né, não vai demorar muito, Stalin vai promover dentro do Partido Comunista da União Soviética uma perseguição àqueles que seguiam mais Trotsky, né? Então começa uma perseguição ao trotskismo. Inclusive o próprio Leon Trotsky vai ir para o exílio, né? E chega a ser morto em 1940 na cidade do México. Bom, nós vamos ter também o regime sobre a liderança de Stalin, o regime se fechando, né? Você vai ter a formação dos campos de concentração e trabalho, os gulags, né? Muito antes dos campos de concentração, trabalho lá da Alemanha nazista. Na Rússia, né, de Stalin, já estava tendo esses campos de trabalho forçado na gelada Sibéria, né? Bom, e aquilo que Lenin havia proposto, as várias micronacionalidades, autonomia, etc., aos poucos isso vai acabando, né? Trotsky vai promover, né, a russificação de toda a União Soviética, né? Vai impor, né, a cultura eslava russa sobre as demais micronacionalidades, tá, ok? Vai se tornando um Estado totalitário soviético, ok? A burocratização do Estado. Aqui que vocês estudam em geografia, por exemplo, os chamados planos quinquenais, né, na União Soviética, tá, ok?
Bom, a proibição das liberdades, só vale a liberdade, a imprensa oficial, e na área econômica, a coletivização forçada dos campos, tá ok? Então, vamos assim dizer que o socialismo, né, na era stalinista, né, ele ganha o perfil do Stalin, né? Ele é modificado, tranquilo? E o culto também à figura de Stalin. E assim nós encerramos essa aula, tá, pessoal? Sobre a Revolução Russa e sua importância, né? Sua importância para todo o século XX. Vai marcar uma série de revoluções, né? A Revolução na China em 49, a Coreia do Norte vai se tornando comunista a partir de 53, 59 chega na América com Cuba, e aí nós vamos ter vários modelos de socialismo no leste europeu, Angola, Moçambique, tá? Então, nós estamos, por hora, encerrando essa aula, ok? Eu agradeço a todos e um abraço.